então, Paulinho, uma pergunta que ninguém fez ainda. Qual o gol mais marcante com a camisa? Mentira, tô brincando. Vamos começar então, né? A gente deu muitas entrevistas ultimamente, mas vamos começar de um jeito... Hoje faz uma semana, né, do jogo, então eu gostaria que você contasse pra gente da sua visão, como que foi o dia daquele anúncio do Corinthians, né, na nota de treino que saiu, que foi o seu último treino no Joaquim Grava, e terça seria o seu último jogo. Gostaria que você contasse como foi, na sua cabeça, todo esse processo de segunda-feira até terça-feira que você se despediu na Neoquímica Arena com a presença da Fiel. Bom, acho que isso aí foi um processo, uma programação onde teve alguns dias para planejarmos tudo isso, toda essa minha saída do Corinthians, mas eu acho que foi um projeto assim maravilhoso para mim, né? Uma projeção, um planejamento para que a minha saída fosse da forma que foi, né? E não poderia ter sido melhor, uma vitória com classificação e todas essas homenagens que eu acabo recebendo na minha despedida. Obviamente que na segunda-feira é difícil, né? De dormir, de saber que tudo seria pela última vez, uma última concentração no Corinthians, um último jantar com meus companheiros no Corinthians, então tudo isso você tem que planejar e se preparar, né, mentalmente, para que isso acabe não atrapalhando, não eu, mas sim o grupo, porque teria um jogo super importante, um jogo de classificação. Mas agora assimilando tudo isso, né, digerindo, acho que, né, agora uma semana que já fez a minha saída do Corinthians, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. E naquele momento ali que o Antônio Oliveira te chamou para você, que a Fiel fez a festa ali, o que passou naquele momento até o seu companheiro sair? O que passou na sua cabeça? Você veio a imagem do primeiro jogo, Libertadores, Mundial, o que passou naquele momento ali? Não, daquele, assim, não, é difícil, né, você quando entra dentro de uma partida, mesmo sendo a sua despedida, você não consegue ficar pensando muitas coisas, né, a não ser na partida, obviamente que o resultado praticamente liquidado, porém, eu consegui ter esse discernimento que, cara, realmente seria o meu último jogo com a camisa do Corinthians dentro da arena, então isso tudo eu ainda consegui pensar ali dentro da partida, mas aí você, quando cai a ficha, quando o juiz, né, apita o final do jogo, e aí vai vindo as memórias boas, né, lembranças boas, um torcedor ao seu lado, a seu favor. Então, durante o jogo foi um pouquinho mais tranquilo, mas aí quando tem um apito final que você tem a dimensão e o discernimento do que você representou para a nação corintiana. Não, perfeito. E você, na sua coletiva, né, você citou aquele espírito corintiano, você chegou a falar dos funcionários, da importância de falar com todo mundo, de ter aquele convívio, né, do Corinthians e entender o que é o Corinthians. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais nessa relação com os funcionários, porque a torcida muitas vezes não sabe, né, do que se passa aí no dia a dia do CT e tudo mais. Por exemplo, 2022 teve um ano bom, final da Copa do Brasil, mas 2023 o Corinthians briga para não cair. Então, qual que é a importância desses funcionários aí que estão com vocês no dia a dia do CT? O que eles representam para você, assim, que passou muito tempo com eles? Bom, é como eu falei, eu acho que a coisa mais sensata para esses funcionários e deles se sentirem importante, né, dentro de uma instituição, é você, atleta, fazer com que eles se sintam dessa forma. Quando eu falo assim, de você saber as pessoas com quem você trabalha, chamar pelo nome, eu acho que só de chamar pelo nome, você já passa para eles uma confiança e eles passam a entender que, cara, a pessoa me chamar pelo nome realmente é uma coisa diferente para eles. E quando eu falo dos funcionários, que lá, né, cara, tem muitos funcionários de limpeza, de cozinha, pessoas que limpam o vidro, então assim, eu criei uma identificação muito grande com eles pelos meus gestos, pela forma que eu trato todos eles, né? Você tem que tratar as pessoas, acho que o primeiro de tudo é o respeito, é o carinho, e você tratar as pessoas normais, né? Não tratar como eu sou o atleta e ele é uma outra função que tenha diferença. E para mim nunca houve diferença. Dentro desses funcionários, nós estamos falando aí de, óbvio que é mais de 60, mas tem ali mais ou menos uns 40 funcionários onde nos últimos 3 meses aí eu ajudo eles, né, com um valor mensal, porque eu acho que tudo você ajuda, você cria uma atmosfera diferente dentro do clube, os funcionários e enxergam que eles são importantes não pela ajuda financeira que ele está recebendo do Paulinho, mas uma ajuda financeira que eu sei e tenho certeza que vai fazer diferença, porque eu conheço não as famílias pessoalmente, mas eu sei a dificuldade que cada um passa para manter o mês, para ter uma refeição, para ter uma roupa diferente em algum momento do ano, em alguma época do ano, então eu sei que tudo aquilo realmente vai fazer diferença para ele. E eu, pensando como um ser humano, esquece o lado do Paulinho, né, como atleta, ser humano, eu quis ajudar de uma forma que realmente eu ia fazer diferença na vida deles, né? De enxergar todo esse cenário. Imagine você ajudando 40 pessoas e cada um com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, com o seu caráter. Então, nesse momento, eu não enxergo a filosofia deles, eu enxergo o que eu posso fazer para realmente mudar a vida deles
devido às proporções, né? Obviamente que é o que eu posso fazer, nunca dei um passo maior que a perna, então eu acho que esses funcionários aí eu passei a ter um carinho muito grande, não que os outros não tinham, mas são 40, né, pessoas que eu sei realmente da dificuldade porque estava muito próximo, né? Então a tia que te dá um bom dia diferente. Então tudo isso eu acho que foi fazendo diferença nesses meus anos dentro do Corinthians. Teve algum que te marcou assim, porque a gente viu na despedida do Fábio, né, o Ceará, aquele vídeo do Ceará chorando muito. Teve algum que te marcou assim? Ali que você é citou? o que eu falo, eu tento sempre, obviamente, você tem uma afinidade maior, né, com um com o outro, mas assim, eu sempre tentei enxergar todos no mesmo nível, sabe? Porque às vezes você acaba talvez diferenciando e para eles pode ser isso daí não muito legal, né? Então eu sempre tentei enxergar todos eles no mesmo nível, né? Ali é que eu mais convivia, que mais tinha intimidade, era o Ceará, era a Priscila, era o Mancho, que são pessoas que estavam ali, né, diariamente, fazendo café da manhã, fazendo café da tarde, aí se ele sai da Copa, vai fazer o jantar. Então assim, é uma afinidade realmente maior. Então eu nunca enxerguei de que um estava acima do outro, assim, nesse termo de tratamento. Eu sempre quis enxergar e tentei enxergar todos no mesmo nível. Perfeito. E você citou, você é um cara, né, que sempre esclarece tudo assim. Você ajuda muito os seus companheiros e eu queria citar o pessoal do DM, né, que você conviveu nesses últimos meses. Um específico que a torcida não nem pede assim, mas tá na expectativa de ver, que é o Palácios. Eu gostaria que você falasse, você chegou a conversar com o Palácios, porque ele veio pro Corinthians para ser o titular da posição, veio para fortalecer o futebol e, né, participar da Copa América, né, evoluir na seleção também equatoriana. Acabou ficando fora por conta da lesão. Você chegou a conversar com ele, algum conselho? Como que ele tá ali? Porque você é um cara que passou por nesses últimos tempos, então um cara que ajuda, né? Que tava ali convivendo com ele. Então, você que faça dessa relação aí com o Palácio. Bom, na verdade assim, não é que foi difícil, é que é complicado porque eu estava no campo, né, e o Palácio fazendo o tratamento dele, no departamento médico, academia. Obviamente que eu, né, converso com todo mundo do departamento médico, Lucas, Camila, a doutora Ana, o Bruno, para saber realmente como o Palácio, né, tá, porque também cria uma ansiedade, não só dele, né, para poder jogar, mas nós também, né, do grupo, cria-se muito essa expectativa. E aí, a parte de lesão, de tratamento é uma parte que, cara, eu nunca perguntei, porque isso aí já, né, não cabe a mim. Mas o que eu poderia porque eu tive lesões de joelho e sei muito bem como funciona isso. Óbvio que a dele não é uma lesão como a minha, que tira o atleta por muito tempo, por muitos meses, né? Mas na medida do possível eu tentava, né, ajudá-lo, entender, porque também é uma outra cultura aqui para ele, rotinas diferentes. Então, tudo que eu poderia fazer ali, é o que eu falo, eu saio de cabeça erguida porque eu fiz, para poder ajudá-los, né? E aí você realmente vê, fiquei com o Palácio ali esses meses todos, e você vê que um atleta vai num primeiro jogo, já se lesiona e depois não joga mais, é triste, mas eu tenho certeza que ele logo vai estar aos gramados, vai poder estar ajudando o Corinthians, porque é um menino muito bom e uma pessoa muito do bem, né, como caráter. E ainda conversando sobre isso, de lesões de companheiros, né? Eu gostaria que você falasse, você até citou na coletiva também o Juan. O Juan, sim, passou pelas mesmas lesões que você, então vocês acabavam trocando ali uma ideia do que aconteceu, e o Juan é novo e acabou sofrendo várias lesões iguais, né? Então, como que foi essa conversa com vocês aí? O que você passou pra ele com a sua experiência? Que o Juan, ele teve, né, todas essas lesões, foram 4, se eu não me engano, e ele foi um espelho pra mim, porque, você vê um menino jovem, né, de 24, 25 anos, se não me falha a memória, e passar todos esses processos que ele passou e vem passando novamente com a lesão no joelho, então assim, fez também eu pensar, cara, será que eu vou desistir? Tem um menino aqui de 23, 24 anos que tá na quarta, tá na terceira e tá aqui. Então é um menino que eu via ele como uma forma de superação da vida. Porque você ficar não sei quantos dias, quantos anos sem jogar futebol e mesmo assim você persistir. E aí vem um outro ponto na minha questão de, obviamente que é cara, como eu falei na coletiva, essa lesão, ela realmente ela desestrutura o atleta. Porque realmente dá vontade de você parar, encerrar a tua carreira, tudo por conta dessa lesão, que na minha opinião ela é a pior que existe com um atleta profissional. Mas ao mesmo tempo também eu não poderia largar minha profissão por uma lesão, né? E é onde eu coloco na minha cabeça que esse ano seria um ano de superação e consegui, venci, passei por cima, hoje estou 100%, mas eu acho que é a pior lesão que existe com um atleta, mas que se ele tiver uma cabeça com equilíbrio, com discernimento, uma estrutura familiar, com certeza ele vai passar por cima disso. Perfeito. Agora ainda continuando falando, né, do dia a dia do CT ali, você citou o Antônio também, essa relação de vocês. Só que agora tirando o Antônio um pouco, né, você teve muitos treinadores nessa sua última passagem no Corinthians, se não me engano 7,
pelo que eu fiz ali a conta mais ou menos. Desses, qual que chegou mais perto do Antônio ali, desse modo de juntar o elenco, né, unir, fazer uma forte relação, que a gente vê o Antônio sempre com o Yuri, com o Wesley brincando ali, citou você, então qual que desses últimos treinadores aí, qual que chegou mais perto do Antônio? Como que foi essa relação aí? Acho que, assim, de todos eles que eu, né, tive o privilégio de trabalhar no Corinthians, acho que são todos ali com uma filosofia totalmente diferente. Tite, Silvinho, Fernando, Mano, enfim, o Antônio, são coisas, né, que eu enxergo, né, como um atleta profissional, que são coisas diferentes. O Antônio realmente ele tem uma afinidade com alguns atletas maior, por ter trabalhado, e isso é normal. Assim eu tinha com o Tite, outros jogadores tinham com o Tite, outros tinham com o Mano que, né, me contratou para o Corinthians. Então, realmente a afinidade ela se torna, diferente, mas desde cada um respeitando o seu espaço, cada um respeitando a sua função, e é isso que sempre foi feito no Corinthians. Mas eu acho que de falar de dois desses aí que eu trabalhei, eu acho que em questões de grupo, de gestão de grupo, eu acho que para mim o Tite eu acho que foi o maior, assim, porque ele conseguia fazer tudo sendo transparente, sendo correto, sendo um gestor de grupo que é super difícil porque só joga 11, e ele sempre conseguiu equilibrar muito bem junto com a sua comissão técnica. Então, assim, por questões de gestão de grupo, para mim é o Tite, que ele, eu acho que na minha opinião, dos que eu trabalhei, foi o mais completo. Agora pegando essa sua última passagem aí, até citando essa troca de treinadores, e você citou, né, que muda muito a filosofia de um para outro. O que essas mudanças, porque também tem a comissão técnica, né, muda preparador físico, muda auxiliar, muda tudo. O que essas trocas no Corinthians, nesses últimos anos, influenciam nesses resultados que não saem como esperado, né, para a torcida do Corinthians? Bom, todos nós sabemos que jogar no Corinthians você tem que ter um entendimento e o discernimento de que você vai ser pressionado todos os dias da sua vida. E isso faz parte. Quando eu falo entender a cultura corintiana, ela é isso. Você ganha, você empata, você perde, todo dia você vai ser pressionado para continuar ganhando. Então, quando acontece essas trocas, ela acaba afetando, porque você muda estilo de jogo, você muda filosofia, você muda programação, você muda treinos, né? Às vezes você estava acostumado com alguns tipos de treino, vem uma outra comissão totalmente diferente, filosofia diferente. Então, isso em algum momento atrapalha, porque aí no Corinthians você precisa do resultado imediato, e você tem uma troca, toda troca ela leva um tempo, só que no Corinthians você não tem como ter esse tempo. Se mudou o treinador hoje, amanhã é outro, você já tem que virar sua chave, agora a filosofia é essa, e você tem que, a partir do primeiro dia, você tem que entender. Óbvio que não é o resultado que vai vir ali, né, em 2 semanas, 3 semanas, um mês, pode mudar realmente, mas não é aquilo que vai fazer você melhorar o seu nível em um espaço curto. Então toda a troca assim no meio, ela gera algumas questões que não está no nosso controle, e isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho. Sim, e você até citou a pressão da torcida, né, por resultado e tudo mais. E como que você enxerga, você como um dos experientes desse elenco, né, que passou, como que vocês enxergavam ali, você, o Cássio, o Fábio, o Renato, essa pressão da torcida em cima dos mais experientes, que desses anos pra cá ficou bem forte, né, a torcida começou a pegar bem no pé dos mais experientes. Então como que vocês enxergavam ali? Vocês conversavam entre vocês? Como que era esse papo, assim, de a gente vai dar uma resposta? Eu acho que nós nunca desconfiamos de nós, né, entendendo a forma que o clube gosta, a filosofia que é o Corinthians, como eu falei, a pressão, nós entendemos isso. E isso acontece porque não tem um resultado, e é normal. E todos os jogadores que estão no Corinthians ou que chegam, eles sabem disso. Todo atleta quando vem, né, ou tá negociando com eles, ele já sabe o que ele vai encontrar, né? Todos torcem para que não encontre um momento de turbulência, mas ele já sabe, se um dia encontrar, o Corinthians é aquilo. Então nós, né, conseguimos alguns resultados bons, não teve título, então isso tudo gera uma pressão, que é normal, né? Eu falo normal porque eu conheço o clube, né? Então quem acaba chegando é complicado, é difícil, porque até entender se leva um tempo. Então nós encaramos numa forma que não tem uma outra forma, que a gente tem que jogar e tem que ganhar. E alguns resultados não vinham, títulos não vinham, e você acaba ficando pressionado o ano inteiro, que foi o que aconteceu, né, com a gente aí, né, nos últimos anos. Porém, eu acho que nunca deixando a nossa responsabilidade de lado, sempre assumimos. Quando estávamos mal, assumimos, estávamos mal. Quando fazia partidas boas, também temos que falar. Então acho que o mais importante é que tinha um grupo com muita personalidade, com muito caráter, né, com muita lealdade, que isso era o mais importante. Independente dos resultados, nós estamos ali para mostrar a cara. Perfeito, estamos acabando aqui já, então gostaria que você agora falasse da sua saída, né?
A gente viu, igual você falou, o Fábio se aposentou, o Renato saiu, o Cássio agora acabou saindo. Queria que você contasse como foi esse processo da sua saída. Essa saída dos seus companheiros, seus amigos, né, irmãos do futebol, influenciou na sua decisão de deixar o clube ou foi um processo natural? Já falei, já coloquei em algumas entrevistas que assim, cada um tem a sua situação dentro do clube, né? E a minha decisão não foi tomada em cima das meus outros companheiros que foi tomada. Simplesmente chegou um momento que eu achei que o meu ciclo se encerraria no Corinthians. Dentro disso eu preciso tomar uma decisão e isso tem que ser realmente pensado, né? Conversa com a família, tive várias conversas com o Fabinho, tive uma conversa com o presidente Augusto, então assim, a minha decisão foi tomada porque eu achei que aquele ciclo ia se encerrar, e tá tudo bem, é como eu falo, eu acho que as pessoas têm que entender, não só no futebol, na vida, os ciclos eles são assim, um se encerra para outros se iniciarem e tá tudo bem. E tomei a decisão, teve várias conversas com o Fabinho, e aí acho que eu pensando, né, particularmente, acho que foi o melhor para todo mundo, até para que venham outros aí, outras lideranças, para que possa dar conta do recado. Perfeito, agora para finalizar então, como que você, Paulinho, avalia, olhando para trás, essa sua passagem pelo Corinthians e o que o Corinthians representa para você? Sei que você já falou várias vezes, mas não tem como não perguntar novamente. O que o Corinthians representa para mim, como eu falei, é tudo, né, cara? E a palavra que eu vou levar do Corinthians é a gratidão. Corinthians que me levou para uma seleção brasileira, que me levou para o futebol europeu, né, que me mostrou o cenário mundial dentro do futebol. Então a gratidão ela será eterna, né? E analisando todos esses anos que eu passei no Corinthians, eu acho que eu venci de tudo, né? Fases ruins, boas mais ou menos, mas eu acho que teve muito mais coisas positivas do que negativas nessa minha passagem. Acho que saio do Corinthians e deixo um legado muito importante, né? Principalmente para esses meninos, os funcionários, para eles entenderem o quanto eles foram importantes, né, na minha vida e no meu trabalho durante esses anos no Corinthians. Não saio de cabeça erguida, consciência tranquila, olhando para trás e falando que deixa um legado muito importante no clube.